Hoje eu quero te contar uma história. A história de quanto tempo eu demorei para perceber que português era algo importante. Eu não era um bom aluno quando eu estava na escola. Se você já viu algum outro vídeo aqui, você sabe disso. E com o português começou bem mais cedo. Eu era pequenininho assim, eu devia ter... Estava na segunda série. E meus amigos lembram de uma cena onde a professora entrou na sala de aula, eu estava de braço cruzado assim e falei: professora, eu não preciso mais aprender português. Aí ela: não, Bruno, vai lá, ó, escreve o cabeçalho. Professora, cabeçalho não faz sentido. Eu sei a cidade que eu moro, eu sei o meu nome, eu sei que dia é hoje, pra que eu vou escrever o cabeçalho? E ela ficou 40 minutos tentando me convencer de que o cabeçalho era importante porque um dia eu ia olhar aquilo ali e não ia lembrar onde aquilo tinha acontecido e não ia lembrar a data. E também que o português era importante porque na segunda série, apesar de eu saber escrever o meu nome e algumas frases, eu não tinha entendido ainda o que era português. E isso se arrastou. Eu fiquei de recuperação de português no nono ano. No primeiro colegial eu mandei muito mal, quase fiquei de recuperação. No segundo colegial eu fiquei de recuperação final de português. E eu escolhi fazer engenharia porque eu falei, cara, não vai ter português lá. Me dei bem. Eu me formei em engenharia mecânica e trabalhei numa consegui passar num processo seletivo e consegui trabalhar numa multinacional brasileira. Uma das melhores empresas para se trabalhar, um lugar fantástico. E um belo dia, uma máquina lá deu problema e me chamaram lá para ajudar a pensar numa solução. Eu cheguei lá, já dava aula de física, né? Olhei o problema da máquina e com meus conhecimentos de física, rapidinho solucionei aquele problema. Em menos de 5 minutos, assim, tinha um engenheiro italiano lá que tinha projetado a máquina, não acreditou que eu tinha solucionado tão rápido e não achou que a minha solução era verdadeira. E aí, tudo bem, minha chefe pediu para eu escrever um e-mail onde eu contava em detalhes, tecnicamente, o que tinha acontecido. Quando eu escrevi esse e-mail, eu escrevi e mandei. Deu 5 minutos, minha chefe apareceu na minha mesa e falou: Bruno, o que você fez que o meu chefe, no caso o chefe dela, estava me ligando? Aí eu falei: ué, resolvi um problema? O que mais que eu poderia ter feito? E aí eu descobri que eu resolvi o problema, mas eu escrevi um e-mail que estava muito ruim. Eu escrevi um e-mail que o português estava errado, não tinha concordância, que parecia que a pessoa que escreveu nunca tinha estudado português direito na vida. Que, de fato, foi o que aconteceu. Eu nunca tinha estudado português direito na minha vida. Pra mim, aquilo era só uma coisa chata, C, 2S, C cedilha. Cara, na boa, você entendeu o que eu falei. Era isso que eu falava para as pessoas. E ali, o diretor da empresa duvidou da minha solução técnica, que eu tinha estudado um monte, que eu tinha muita certeza do que eu tinha feito, eu tava muito bravo. Cara, como assim você duvida? O bagulho tá funcionando. Pensei, né, comigo. Mas, no final eu percebi que essa minha raiva, essa minha dor era justamente porque ele estava certo. O português é sim muito importante. Saber se comunicar direito é uma arte. Então, se você não aprende isso na escola, a vida um dia vai te mostrar. E eu trocava mensagem de WhatsApp com alguns amigos que direto criticavam o meu português errado. E eu falava, tá bom. Eles falavam, cara, como é que você quer ser professor? Eu falava, eu sou professor de matemática e física, cara. Pelo amor de Deus, português não tem nada a ver comigo. Mas tem. E depois que eu passei essa raiva, que isso passou, eu comecei a perceber, beleza, eu preciso aprender esse português. E eu comecei a pedir para as pessoas que criticavam e que me zoavam nos grupos de WhatsApp para que elas, honestamente, assim, de coração aberto, viessem falar comigo no pessoal e me explicassem, cara, você errou aqui por causa disso, para que eu começasse a entender mais as regras e para que o meu português ficasse melhor. Eu comecei a prestar atenção e em alguns minutos a minha chefe conseguiu resolver grande parte do problema. Que ela sentou comigo e falou, Bruno, como é que você escreve um e-mail? Eu escrevi, falei, pronto. Ela, pronto? Eu falei, pronto. Ela, você revisou? Eu falei, não. Aí ela, Bruno, quando você faz uma conta, você não revisa para ver se está certo? Aí eu, faço, lógico. Então, qual que é a diferença entre fazer uma conta e escrever um texto? Naquele momento, caiu uma ficha. Eu falei, nossa, caraca, como que eu nunca tinha pensado nisso antes? E eu só comecei a revisar meu texto. E
achei eu mesmo os meus erros. E eu vi que eu não precisava de outras pessoas de fora falando o que estava errado. Eu mesmo podia achar os meus erros. E aí eu comecei a prestar mais atenção e antes de toda mensagem que eu vou mandar, eu paro e reviso. E a maioria das vezes que eu erro hoje é porque eu percebo que eu achei que estava bom o suficiente e não revisei. Isso não foi o suficiente para eu gostar de português. Isso foi o primeiro passo para eu aceitar o português e falar, eu preciso estudar isso. E quando que foi que eu comecei a gostar de português? Hoje eu posso falar, eu acho o português uma das coisas mais lindas do mundo. Quando comecei a PIB Educacional, falaram para mim, Bruno, se você quiser ficar em primeiro no Google, você precisa ter um blog. A gente não tinha orçamento ali para fazer post patrocinado ou mesmo para comprar uma câmera e gravar um vídeo e eu tinha que escrever. Primeiro dia eu sentei, falei, tá bom, um dia que eu falei, ok, eu vou ter que aprender a escrever direito um dia e eu sentei no meu computador e falei, agora eu vou escrever. E eu sentei, eu escrevi. Nossa, juro, uma hora e meia escrevendo, eu falei, pronto, escrevi minha vida aqui. Nunca mais eu vou ter que escrever nada porque não tem mais texto para escrever. Eu já pus tudo ali. E não sei quanto que você entende de quantidade de palavras, do tamanho de um texto, mas eu tinha escrito 300 palavras, o texto era desse tamaninho assim, e não queria dizer nada. E aí eu percebi que eu precisava desenvolver minhas técnicas de escrita. Comecei, procurei na internet, dei um Google, achei várias técnicas e eu comecei a escrever, mas se você olhar os textos antigos do blog, você vai ver que eles são muito engessados. Começo, bem aquela coisa de colégio, sabe? Eu seguia bem a formulazinha. Não tinha estilo, não tinha... até chato às vezes. Tinha bastante informação, mas chato. E o que aconteceu? Como eu comecei a treinar para escrever, hoje o blog tem mais de 50 textos, eu comecei a pegar familiaridade, eu comecei a revisar mais e eu comecei a ficar melhor. Até que uma hora eu falei, cara, eu quero ficar bom nisso. Mas eu quero ficar bom, assim, bom a ponto de eu me orgulhar, de eu escrever um negócio e falar, nossa, isso aqui ficou legal. E eu comecei a procurar cursos, porque eu quis. E aí, quando o aluno, e aí só fazendo um paralelo, né? Mas quando o aluno quer, quando ele descobre os motivos dele para ele fazer aquilo ali, ninguém para. Eu peguei o meu dinheiro do meu salário e paguei um curso de português para mim, de escrita criativa. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque o curso tinha vários exercícios e era divertido. Como era escrita criativa, tinha uns exercícios meio malucos. E um belo dia, minha noiva chegou em casa e eu tava rindo, olhando pro computador, escrevendo. Depois disso eu fui no colégio onde eu estudei para falar para minhas professoras pedir desculpa. Que eu fui um mau aluno. Que eu não prestava atenção nas aulas de português. Que eu até era desrespeitoso às vezes, porque fazia bagunça na aula, porque eu não via valor naquilo. E foi um dia muito legal, porque elas falaram que apesar de eu ter demorado, que eu não tinha maturidade para entender o português naquela época, eu era uma boa pessoa e que tinha muitas pessoas que escreviam ótimos textos, mas elas sabiam que não iam usar aquilo para fazer o bem. Então, para mim, isso foi muito importante. E eu queria falar para você que se o seu filho não está indo bem numa matéria hoje, seja português ou qualquer outra matéria, se o dia que essa matéria virar relevante para ele, eu tenho certeza que ele vai estudar, que ele vai atrás e que ele vai aprender. E eu queria falar que muito em breve, em agosto, vai sair o meu primeiro livro. Eu espero que... não acho que vai ser uma obra-prima, mas eu espero que traga muita informação, que seja um livro gostoso de ler e que ajude muitos pais e muitas mães a terem uma vida escolar mais tranquila aí com o filho, que consiga levar isso numa boa. É isso, gente. Obrigado. Dá um abraço. Oh.
É...